ver o novo de Deus aqui. É tempo de recomeço sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, meu amigo vereador. Deus abençoe o senhor. Viu muita força neste momento, neste pleito. Que Deus lhe conceda a vitória. O senhor se reeleja aí e logo, logo vire prefeito dessa cidade. Em nome de Jesus. Amém, meu amigo? Meu amigo aqui que deixa o povo bonito aqui cortando os cabelos. Essa família é abençoada demais. Todos vocês que eu amo de coração, os obreiros, as obreiras, os amigos, as amigas, todos vocês, irmã Marta, toda a família do pastor Júnior e todos os obreiros que são amigos também, para a glória de Deus. A minha amiga aqui da banda Imson MB, uma família abençoada, levita, vocês são demais. Capítulo de número 1, versículo de número 22. Minha esposa que ainda acompanhou nesta viagem, meu filho, Deus abençoe. Aos amigos que estão assistindo pelo Brasil, com o qual nós compartilhamos, um abraço a todos os pastores, todos os companheiros que estão agora assistindo, os irmãos de São João da Aliança, Goiás, os irmãos ali de Uberlândia, Minas Gerais, um abraço a vocês, todos vocês em nome de Jesus. Mês que vem estamos aí de novo para a glória de Deus. Quem achou, diga achei. Versículo 22. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. E você diz? Amém. Sente adorando a Jesus. Oh glória, olhe para esse irmão bonito e cheiroso e diga para ele: é tempo de recomeçar. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, para começarmos a semana cheios da presença, ouvindo Deus falar conosco e sendo fortalecidos por Ele, esses dias Deus, enquanto nós estudávamos, pois os alunos das EBD sabem que acabamos de passar alguns domingos estudando e vasculhando a vida dessas mulheres. O Senhor me fez perceber algo muito interessante para aplicar na minha vida e compartilhar com a sua igreja, para que todos aqueles que creem nesta palavra possam aplicá-las também. A história do texto que nós acabamos de ler, ela vai resumir o nome das duas personagens principais que estão voltando, e o texto diz que está voltando Noemi, e com ela está voltando também a Rute, e o escritor vai declarar a sua origem, chamando-a de Moabita. É triste ver no texto que a mulher que saiu é alguém que não deveria ter saído, pois as duas mulheres evocam para nós a tipologia de pessoas que saem de onde nunca deveriam ter saído e só conseguem vencer depois que voltam para onde não era para ter saído. Enquanto que também nos mostra alguém que, enquanto não chega aonde nunca foi, também não vive o melhor na sua vida. Então, observando estas duas mulheres aqui na história, o céu se abre para nos mostrar uma linda e uma magnífica e uma edificante história de um recomeço para uma novidade. De quem é essa história? A história do livro de Rute. O livro é chamado de Rute, pois Rute, ela vai ser um símbolo, ela vai surgir como o primeiro nome feminino de livros na Bíblia, no Canon. É o primeiro livro que tem o nome de uma mulher, e o nome desta mulher é uma mulher que não era judia, é uma mulher que não era israelita, era uma mulher que não era hebreia, mas era uma mulher que era moabita. Esta é a mulher cujo nome, cuja origem, cujo passado era muito intrigante, de uma família
que veio de uma linhagem muito problemática. E eu falei aqui da outra vez que eu ministrei, que a origem da família de Ruth, pois Ruth, sendo descendente de Moabe, ela vem da linhagem que nasceu de Ló e de suas 2 filhas dentro de uma caverna. Caverna esta em que Ló se escondeu. Se escondeu por quê? Porque Ló queria proteção sem crer, queria proteção sem confiar. Ló estava traumatizado pelo fogo que queimou Sodoma e Gomorra e destruiu toda a riqueza que ele havia constituído junto com Abraão quando desceu para o Egito e saíram ricos de lá. Toda a riqueza de Ló foi queimada, destruída, deteriorada. Então Ló, com medo, agora vai para uma região, e nessa região Ló não fica no meio da civilização, pois ele teme, talvez tenha receio de se misturar mais uma vez, pois a Bíblia diz que Ló era um justo homem de Deus. O apóstolo Pedro diz que Ló condenou o mundo antigo. Este Ló, a quem a Bíblia chama de um homem que viveu um momento de fraqueza, e esse momento da sua fraqueza, ele procura proteção dentro de uma caverna. Na caverna, Ló se isola da família, Ló se isola de todo mundo, e é dentro deste isolamento que ele traz um dano para as suas 2 filhas. É quando elas têm a ideia de embebedá-lo, meter vinho nele e deitar-se com ele. Logo, os filhos de Ló são filhos de um relacionamento incestuoso, são filhos de um relacionamento não permitido. Daí vão nascer 2 filhos, Moabe e os amonitas. Essas 2 linhagens, elas vêm de uma relação tensa, pecadora, e este povo se levanta e cresce como um povo pecador, a ponto de, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, dos versos 1 ao 3, Deus dizer a Moisés: não deixa que os moabitas entrem no meu arraial, proíba-os. Era porque este povo, além de já ser de uma origem ruim, andaram por caminhos tortuosos. É deste lugar que a irmã Ruth está, é deste cenário que a irmã Ruth vem, é desta linhagem que ela é oriunda. Mas Jeová está presente aqui nesta noite para dizer a você e alegrar o seu coração que Ele é o Deus de amor, que Ele é um Deus de justiça, mas também é um Deus de graça, e na sua graça Ele pega quem não tem, pega quem não é, pega quem não pode, pega quem não faz, pega quem não consegue, pega quem não deveria e faz acontecer na sua vida. Jeová quebra um protocolo para exaltar uma mulher gentia, e ela se torna a 3ª mulher gentia a entrar dentro da família da aliança. Pois bem, senhores e senhoras, esta mulher vai se encontrar com Noemi. E aonde é que ela se encontra com Noemi? Lá na terra dela. Por quê? Porque Noemi inventou, junto com seu esposo, dar uma saída do lugar da bênção, saírem do lugar da promessa, saírem do lugar que Deus deu por herança. Pois a história começa com Noemi. Escute, a história começa com Noemi. Mais uma vez, a história começa com Noemi. É a protagonista desta história. Ela vai ter um papel muito relevante nesta história, porque no tempo que não tinha rei, no tempo que não havia um governo, quem reinava ou quem administravam eram os juízes. Nesta época, cada um estava já na sua possessão. Josué, lá no capítulo 14, 15 e 16, já havia distribuído a terra por sorte.
cada um estava na sua região. E o texto diz que as pessoas, quando chegaram nas suas regiões, se esqueceram de continuar adorando a Deus. Deus cumpriu a promessa se cumpriu, receberam a bênção e deram as costas para Deus. Deus já havia dito a Moisés: Moisés, veja lá, escreva aí, porque este povo vai me abandonar, Moisés. E Moisés, antes de morrer, diz ao povo: não se esqueçam, não abandone a tua rocha, ó Israel, porque o coração do povo é inclinado a viver os prazeres das bênçãos e se esquecer do Deus da aliança. Pois então assim aconteceu, cada um chegou na sua herança e foi viver a sua vida, cada um recebeu a bênção e foi gozar dos frutos que a bênção lhe trouxe. Aí o texto nos diz que Deus avisou lá em Deuteronômio: eu vou colocar vocês numa terra muito boa. No capítulo de número 8, no versículo de número 7 do livro de Deuteronômio por diante, Deus disse assim: guarda os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, pois o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiro de águas, terra de fontes de mananciais profundos que emanam dos vales e das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, terra de videira, terra de figueira, terra de romeira, terra de oliveira, terra de azeite, terra de mel. Levanta a mão para dar glória. Deus vai colocar você numa terra em que você vai comer o pão sem escassez e nada te faltará nesta terra, terra cujas pedras são de ferro e cujas montanhas cavarás o cobre, comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Agora não se esqueça dele. Mas o povo esquece. Irmão, só Deus para amar a gente, só Deus para gostar da gente, porque a gente é um caso sério. Parece que a gente é tão mimado que a gente precisa que Deus fale com a gente na segunda, dê um recado na terça, mande um zap na quarta, faça uma postagem na quinta, printe um story na sexta, para dizer a você todo dia: eu estou do teu lado, eu vou dar vitória, eu estou do teu lado, eu vou dar vitória, eu estou do teu lado, eu vou dar vitória. Não precisa. O salmista disse: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Pega na mão desse vaso aí que eu estou sentindo a presença aqui. Balança esse Kemanau Ashemia, balança esse crente aí e diga para ele: você vai voltar fortalecido hoje para casa. Diga: a semana vai começar diferente. Diga: porque Deus não é bipolar, Ele não fica mudando de pensamento ao teu respeito. Diga: o que Ele falou está falado, o que prometeu está prometido. É pedra, prego batido e ponta virada. Só quem acredita nesta palavra. Oi, ai, 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 ai. Ele está querendo que você creia no que Ele falou e ponto final. Não precisa ficar com esse pantinho todo dia. Fala comigo hoje de novo. Liga pro vaso. Para quê, vaso? Tu já sabe. Deus já disse: enquanto ele não cumpre, vai caminhando. Quando ele cumprir, tu vai ver a vitória. Mas tem gente, o povo então, Deus havia dito a eles o que iria acontecer, mas eles se esqueceram de Deus. Então cada um fazia o que queria. Aí o Senhor vai dizer lá em Deuteronômio 17: assim, se vocês me desobedecerem, 11 e o 17, eu fecho o céu e não mando mais água. Então Deus fechou o céu, não mandou mais água. O que acontece com o povo agrícola? Sem água não tem semente que preste, sem água não tem solo que preste. Porém Deus disse: a terra é boa, mas se vocês não forem fiéis, eu fecho e vocês vão entrar na prova. Então Deus fechou o céu, não choveu, e quando não chove, vem
vem a seca. Quando vem a seca, a grama morre. A grama morre, os animais passam fome. As vaquinhas, os cordeiros, os carneiros, os bodes, os equinos, os ovinhos, a família toda fica passando fome. Não tem grama, eles não comem, ficam magros, o leite desaparece, a lã não presta, os animais começam a morrer de fome. Quem era rico fica pobre, quem tinha dois começa a vender para poder. O que acontece, pastor? Toda vez que tem seca, tem estiagem, tem fome. Você não vê o retrato do Nordeste, nas regiões mais secas do nosso sertão? Por que é que há fome e miséria? Porque não tem água. Porque não tem água, pastor? Aí o solo não presta, aí a semente não nasce, aí não tem vida, porque a vida depende das águas. As águas, elas têm uma relação muito forte, porque as suas moléculas são as primárias que existiram em toda a galáxia, em todo o planeta, em toda a constituição. Os físicos afirmam que o hélio, o hidrogênio e o oxigênio são as 3 moléculas abundantes no universo. A água é composta por 2 deles. A Terra é chamada planeta água. O seu corpo tem mais água do que carne. É assim que a ciência nos designa. Nós temos a necessidade da água. Até para formar o feto, ele é formado dentro de uma bolsa de água, que quando esta bolsa estoura, tem que correr para o hospital, porque se não tiver água, o feto morre, porque ele precisa de água. E depois que ele está vivo, ele necessita de água, porque se não tiver água, desidrata e ele acaba morrendo com uma paralisia, porque os rins param, haverá falha múltipla dos órgãos e ele acaba falecendo. Ele precisa de água. Se Deus fecha e não manda água, a morte vai chegar. Então não tem água na terra que Deus prometeu que era boa, porque o povo ficou rebelde. E como Deus é o dono da terra, ele faz uma aliança, mas ele é tão maravilhoso que nesta aliança ele vai dizer: eu vou dar a semente a vocês e vou colocar vocês na terra, mas só por garantia. As águas são minhas, a torneira é na minha mão e quem abre a chave sou eu. Vocês obedecem, eu mando a chuva seródia e a temporã. Você desobedece, eu mando o sol aquecer e fecho o céu. Para vocês entenderem que quem manda não é embaixo, quem manda é... Eita glória! Bota a mão no ombro desse vaso assim, a mão no ombro, dá uma balançada nele. E tu que está assistindo pela internet, recebe esta palavra: quem manda não é a terra, quem manda é o céu. Diga a ele: quem manda é o céu. Você pode ter dinheiro, ter uma cartela de cliente, você pode ter amigo, ser amigo do empresário, mas se o céu não liberar, a vitória não desce aqui. Mas se você não tiver nem o empresário, nem um amigo importante, mas se o céu liberar, as coisas acontecem. Só quem está entendendo, levanta. O céu quer que você entenda que a sua dependência maior não vem de baixo, a sua dependência maior vem de cima. Levante as 2 mãos, porque eu vou fazer um ato profético. Levante as 2 mãos lá em cima. Você entrou por aqui e alguém tem uma dúvida com Deus, porque fica nesta questão com ele. Você sabe fazer, você conhece como faz, você tem todas as ferramentas, mas o negócio não está acontecendo. É o céu dizendo a você: a terra é boa, a semente é boa, mas só vai ter crescimento se a chuva descer. E quem manda no tempo sou eu. Rebaduca, Elemando, Camanassi, Elebacalabadacalacé, Uribicamácia. O Espírito está dizendo a alguém: não é o seu poder da sua influência, não é a sua malícia, não é o seu gingado, não é a sua conversa, é o céu dizendo: sou eu liberando, sou eu liberando, sou eu liberando, sou eu liberando, sou eu. Sou eu liberando. Quando eu libero, está liberado. Deixa eu lhe contar.
É o céu que libera. E quando você obedece, o céu lhe mostra que Ele é Deus. Eu estava agora no Espírito Santo, pregando na convenção, conheci o missionário João, meu amigo. João está assistindo aí, vaso. João disse: pastor, eu estava fazendo missões na Argentina e pregando lá, recebi o convite para pregar numa festa aqui em Minas Gerais. Então eu vim de Argentina para Minas Gerais para pregar, mas aconteceu alguma coisa e o irmão disse assim: varão, deu um problema aí, eu não tenho como te dar as passagens para tu voltar. Mas vaso sofre, né? Ele disse: não tem problema, Deus vai dar um jeito. Aí ele está pregando de noite. Na mensagem Deus salva 7 jovens, e um deles era um filho de um empresário muito problemático no bairro. E quando ele veio para frente, a igreja ficou alegre. Ele não entendeu porque ele não sabia quem era, mas naquele momento foi aquele a euforia. O jovem se converteu. O empresário, então, cheio de gratidão, pegou a quantia, botou no envelope e entregou ao missionário. Disse: varão, tome aqui uma oferta para Deus abençoar a sua vida. Quando ele pegou no envelope grosso, chega, deu uma alegria no coração. Ele disse: a passagem para eu voltar. Na mesma hora o Espírito Santo disse a ele: essa oferta não é para você. Repita comigo: quem manda é o céu. Eita glória. Ele disse: mas Jesus, e é para quem? Tem um casal que passou aqui por uma situação assim, assim, assado. Diga ao pastor para chamar esse casal. Aí ele foi no pastor e disse: pastor, pergunte aí qual foi o casal que passou por isso, isso e isso que Deus me falou aqui. Aí ele chamou, o casal apareceu. Quando o casal apareceu, ele disse: toma aqui o envelope. Deu o envelope ao casal. Quando termina o culto, que ele volta para o quarto, o companheiro que foi com ele disse assim: e aí, varão, eu vi o envelope para a gente voltar para casa. Ele disse: tu viu o envelope, mas Deus mandou eu dar. Ele disse: se tu desse, dei. Mas varão, e como é que a gente volta para casa? Ele disse: varão, vamos orar que Deus vai mandar. Aí tome oração, porque é o céu quem manda, oh glória. E quando ele começou a orar, o Senhor disse a ele assim: vá no caixa eletrônico e saque o valor da passagem. Ele disse: Jesus, vá no caixa e saque. Pastor Júnior, ele foi no caixa, mas foi chegando no caixa, a humanidade do homem é terrível. Quando ele pega o cartão que ele coloca, ele imagina de tirar o extrato. Então ele vai ver o saldo da conta. Pensando ele, caiu alguma coisa. Quando ele bota o saldo, 0,00. Chega a dar aquela tristeza, aquela vontade de morrer. Ele pensou que estava ouvindo coisa e foi saindo triste. Quando ele vai saindo, o Espírito Santo diz a ele: eu não mandei você tirar o saldo. Eita glória! Pega na mão desse vaso aí. Uramau xeremené. Segura na mão desse crente aí. Balança esse vaso para ele acordar. Diga para ele: essa semana vai ser diferente. Você vai entender que quem manda é o céu. E o céu trabalha no mistério, na surpresa e no de repente. Só quem quer dar o glória. Babarabara semana. Eita, Urimaua. Volta lá e bota o valor, varão. Aí ele volta para o caixa e todo acanhado vai digitando o valor das passagens. E quando ele aperta no verde, a máquina do caixa eletrônico começa. Eita! Ele disse: pastor, eu não sabia se falava em línguas, se baixava na frente do caixa. Deus está falando. Sou eu quem reino, sou eu quem é que crê nesta palavra? Jogue as mãos para adorar. É o céu quem reina, é o céu quem governa. A tua vida está escrita nos Elemandoremaua. Você precisa entender e aceitar
Porque enquanto você não aceitar e se render ao céu, vai ficar lutando contra o céu. E deixa eu te dizer, o céu é maior e é mais poderoso do que você. Ou você se rende ao céu, ou vai ficar lutando contra o céu. E o céu está dizendo, não adianta. Porque quando eu travo. Quando eu fecho, eu fecho. Quando eu piso. Quando eu quebro. Eita glória. Quando eu escondo. Quando eu abato. E ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem é que pode impedir? Mas quando eu quero fazer, eita, quem não te conhece vai te conhecer. Quem nunca ouviu falar de ti vai saber quem tu és. Ele marca encontro, Maturi Kalasawa, Kamal e Dima. Ele apresenta. Pastor Júnior, eu viajei para o Espírito Santo com a passagem de ida somente, porque disseram assim, tu tem que estar lá, compra a passagem e vai. Aí o pastor disse, compre só a de ida. E aonde eu vou ficar, compra a de ida. Quando tu chegar lá, eu vou lá te buscar no aeroporto. Comprei a de ida, viajei. Quando eu cheguei, cadê o pastor no aeroporto? Estava preso na Bahia. E eu no aeroporto do Espírito Santo. E agora, Jesus? Ligo para o pastor, cadê o senhor? Cheguei ainda não, meu filho, nem sei onde eu estou na estrada. Ele disse, e agora? Pega um Uber e vai para lá. Aí eu saio de Vitória e vou para Cariacica, é outra cidade. Pego o Uber e vou. Aí chego lá na cidade, na convenção, na igreja, desço do carro com as malas. O negócio já tinha começado na quinta. Eu chego no sábado de meio-dia, na hora do almoço. Aí todo mundo assim me olhando, quem é esse aí? Quem é esse retardatário? E eu todo sem graça, feito cachorro que é o da mudança, esperando alguém falar comigo. Mas eu não conhecia ninguém, e ninguém me conhecia. Porque quem ia me apresentar se atrasou, e quem estava lá viajou. E eu fiquei sem ninguém, somente com Jesus. Aí um irmão olhou, aí um se compadeceu. Se o irmão veio de onde? De Pernambuco, varão. Ah, vem cá, meu irmão. Vem cá, eu vou falar que pastor, o rapaz chegou aqui de Pernambuco. O senhor vai botar minha cara na foto aí. Eu acho que vou dar um versículo aí para os irmãos mais tarde. Aí eu entrei, fiquei por lá, todo estranho por fora, porque eu não conhecia ninguém, esperando chegar quem me conhecia para apresentar. Começou o culto à tarde, a reunião da plenária da convenção, e de repente eu não sabia que o meu nome estava lá para pregar de tarde. Aí eu estou sentado lá atrás, e de repente o irmão, vamos ouvir uma palavra. E não estava errado o nome, viu? Porque quando o inimigo quer assim, até o nome eles erram. Cadê o pastor Morrone? Cadê Morrone? Vamos ouvir o pastor Morrone. Sim, misericórdia. Dali para cá eu vim, Jesus, vou dizer o quê? Já sei o que eu vou dizer. Quando Jesus me deu a oportunidade, o céu abriu. Cheguei sem conhecer ninguém, daqui a pouco estava amado por todo mundo. Aí quando terminou de tarde, terminou a plenária, aí teve uma homenagem. Aí eu ganhei uma medalha de honra, uma comenda. Eu disse, olha, ganhando medalha, rapaz. Para quem chegou sem nada aqui, ganhei a medalha. Quando terminou, a noite era aniversário do presidente, veio os representantes da CPAD, porque ele é um dos diretores da Casa Publicadora, cheio de estrela e de eminência. Aí ele olhou para trás e disse assim, pastor Moroni, só tem 20 minutos para falar de noite. Eu disse, meu pastor, não precisava. Chegou de noite, Jeová abriu o céu. Quando terminou, irmãos, eu já saí lá agendado para uma cidade. Já cheguei num hotel, já ganhei uma oferta, já comprei a passagem de voltar, porque eu estava sem ida. E o céu foi trabalhando. Aí o céu veio me dizendo, meu filho, quem manda é os... Pega na mão desse vaso aí para eu continuar essa mensagem. Segura na mão desse crente e balança ele aí. Eu diga para ele esta palavra: a surpresa dentro de surpresa. E uma providência para quem depende e confia no céu. Abre a boca, vai, abre a boca. Dá uma glória a Deus. Dá uma glória.
Mas a Bíblia diz que este povo que aqui estava, na terra de Belém, por causa da rebeldia, Deus então fechou o céu. Foi acabando a figueira romeira, foi secando a macieira, foi acabando a oliveira. Veio a prova. No meio desta prova tem uma família abençoada, cujo nome do principal era o irmão Elimeleque. E quando esse nome é falado, ele é um príncipe de Judá. Este homem tem riqueza. A sua esposa é Noemi. E Noemi, ela tem sabedoria. Eles tiveram 2 filhos, fazendo assim a linhagem real. Então esta família tem 3 grandes virtudes. Elas têm riqueza, elas têm sabedoria e elas têm linhagem real. São os 3 fundamentos para a prosperidade, posteridade, riqueza de qualquer pessoa. Riqueza, sabedoria e linhagem. É tudo o que eles têm. Só que no momento da crise, Elimeleque entendeu que ficar no meio dos provados iam acabar com a sua riqueza. Então Elimeleque pensou: se eu ficar no meio dos pobres, eu vou acabar tendo que dar, porque pobre pede e eu vou acabar tendo que ceder. Mas a própria lei diz que no meio dos irmãos, o irmão que tem mais deve ajudar o irmão que tem menos. É a própria Bíblia quem ensina. Então o que é que ele vai fazer? Elimeleque pensou: eu vou agir como um bom mercador, como um bom comerciante. Eu pego a minha riqueza, eu vendo a minha riqueza e guardo dinheiro. Eu vou peregrinar. Observe que ele não vai morar. O termo é peregrinar. Por quê? Porque a ideia desta expressão aponta que o coração de Elimeleque não era de se mudar para Moabe. É tanto que ele não vai para a cidade comprar um lote e fazer um apartamento. Não, ele fica nas montanhas. Porque no conceito do pensamento judaico, ele está por ali dando uma desperta para passar o tempo. Ele nem é carne nem é peixe. Ele nem é de lá nem é de cá. Ele fica na montanha e Deus não gosta desse pessoal que nem é de lá nem é de cá. Aqui tem que tomar decisão. Ou tu é daqui ou tu é de lá. Ou tu vem ou tu não vem. Ou tu é carne ou tu é peixe. Jeová ficou olhando. Ele não se decide e fica por aí. Aí ele pensou: eu vou ficar por aqui enquanto essa seca passa lá. Porque quando essa seca termina lá, aí eu volto para lá. Com o dinheiro que eu vendi, eu compro tudo de novo e a vida começa. Só que deu errado. Porque a Bíblia diz que eles vendem tudo e vão embora. E a irmã Noemi, que ela tinha a sabedoria, ela poderia ter se oposicionado, ou poderia ter questionado, ou poderia ter falado, mas talvez, penso eu, que pudesse haver no nosso querido amado irmão Elimeleque algum traço de um narcisismo, aquele que convence ela a fazer o que ela não quer, e quando ela faz, se sente culpada porque fez o que ele convenceu ela a fazer. É bem típico desta personagem. Então ela vai com ele para outro lado da cidade. Só que essa viagem vai passando-se os anos, e o texto diz que passam lá 10 anos, e neste tempo os filhos que foram para lá começam a morrer. Mas antes de morrer os filhos, morre o próprio Elimeleque. Então a sabedoria vai enterrar a riqueza, e quando a riqueza morre, morre o dinheiro, morre os ativos e morre os passivos, morre a mente milionária, morre aquele que sabia fazer negócio. Então a sabedoria ficou quebrada, porque morreu a riqueza. Mas a sabedoria ainda tem quem? A linhagem real que a riqueza deixou. Mas também diz a Bíblia que esta linhagem real, ela se casa. É quando Noemi pensa: a riqueza foi embora, mas eu tenho uma linhagem e eles acabaram de casar, pelo menos vão dar sequência na minha descendência, vai nascer menino. Mas eles se casam, e no início do casamento morre Malom, e depois morre Quilion. Ficam viúvas as mulheres, e agora são 3 viúvas numa casa só. As 3 mulheres estão chorando, e imagine o sentimento desta casa. Imagine o coração de Ruth e de Orfa. Só que Ruth e Orfa, elas estão tristes porque não fizeram filho e não conseguiram alavancar um relacionamento com os boizinhos estrangeiros
primeiro que chegaram pelas quebradas de Moabe. Mas Noemi está com o coração pesado, porque Noemi está pensando: será que Deus me julgou? Porque morreu meu marido e morreu meus 2 filhos, porque nós saímos do lugar da promessa, porque nós saímos de onde não era para sair. Então Noemi está com o coração pesado, olha para suas filhas e está lá vendo suas 2 noras. De repente um mensageiro entra pregando uma mensagem. Deus virou a história de Judá, Deus virou a história de Belém. Parece que eu vejo no centro o mensageiro pregando: o pão de Belém chegou. Aí talvez Noemi: que história é essa? Eu saí de lá porque as padarias tinham fechado, não tinha cevada, não tinha trigo, não tinha... mas Deus visitou Belém e o pão é novo e é fresquinho e é gostoso. O negócio lá está acontecendo. Aí Noemi disse: eu sei, meu Deus, eu preciso voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Olhe para esse vaso que está aí ao seu lado, aponte o dedo de profeta, levante a sobrancelha direita, faça a cara de Elias com raiva de Acabe e diga para ele assim: ei vaso, tem lugares e posições que você deixou e não era para deixar, mas o céu está falando nesta noite: é tempo de voltar, porque o mensageiro chegou para dizer: é a hora da colheita. Só quem quer esta palavra, levante esta Orebaracalácia. Eita, que é a hora de voltar. Volta para lá. Noemi está toda triste, mas está pensando: eu não sou daqui, eu vim porque me trouxeram, não era meu plano, não tenho projeto. Morreu a riqueza e morreu a linhagem, só ficou a sabedoria, e a sabedoria ela é consciente. Então a sabedoria disse: o melhor fazer não é insistir na direção errada, o melhor fazer é retornar para a posição certa. Porque tem gente que é tão orgulhoso que diz assim: eu morro mas não volto. Deixa de ser besta, não é para tu morrer, é para tu voltar. Tem gente que não quer voltar, mas Deus disse a Elias: ei Elias, volta pelo teu caminho, porque tu vai fazer 3 coisas grandes para mim. O segredo é voltar. Quem está entendendo esta palavra, pega na mão desse vaso aí, aperta bem forte e diga para ele assim: ó, o segredo é voltar. Diga: errar todo mundo erra, o segredo é voltar. Diga: hoje é noite de dar a meia volta, porque carro de crente também tem marcha ré. Só quem crê nesta palavra. Elevadoremaia. Tem gente que tem um ego tão grande, mas tão grande, que ele jura que ele tem palavra de rei. Depois que eu falar da falecha de ser besta, que tu não é rei, tu não é nada, tu é pó, tu é germe. Tu calcula e calcula errado. E se errou, vai fazer o quê? Vai continuar no erro, mata teus filhos. Vai continuar no erro, mata teu casamento. Vai continuar no erro, mata tua empresa. Por causa do teu orgulho, deixa de ser besta. O céu está dizendo: bota a marcha ré e volta, porque Deus não quer enterrar você. Deus tem uma nova história para começar. É Maruacé. Ela então está entendendo o que é com ela o mistério. Eita, Noemi. Tem Noemi aqui, pastor Júnior. Ela diz: eu vou voltar. Ela dá um abraço nas noras e diz assim: minhas filhas, voltem para os seus lugares. Vocês são bonitas, vão-se embora, façam novos casamentos e vivam segundo a lei de vocês, mas eu vou voltar. Aí elas choram e dizem assim: nós não vamos te deixar. Aí Noemi de novo no versículo 15: minhas filhas, voltem, vocês precisam voltar. Não tenho mais filho no ventre, não vou casar, eu já sou velha. Aí vem a análise da sabedoria: já estou velha, não tenho riqueza, não tenho dinheiro, saí de lá, eu perdi tudo.
tudo, vocês podem recomeçar, mas eu, ainda que eu tivesse um filho no ventre, não daria tempo. Voltem para viver a vida de vocês, porque ele vai dizer no versículo de número 13: porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. A ciência da sabedoria, ela entendeu: eu estou aqui, mas eu entrei de gaiata neste navio. Eu estou aqui, mas eu estou errada. Então eu vou voltar para onde eu não deveria ter saído. Quando ela está voltando, a Bíblia diz que Orfa beija ela e vai embora, mas Ruth se apega a ela, e Ruth vai dizer para ela: não me insista para que eu te deixe, porque para onde fores irei eu, aonde te deitares deitarei eu, porque o teu povo será meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E assim me faça Deus um tanto, que eu seja sepultada onde você for sepultar, eu vou voltar com você. E o texto vai dizer que elas voltaram para Belém. E quando elas vão chegando em Belém, escute: quem não saiu e ficou na prova, não morreu. Quem não fugiu, não morreu. Quem não burlou, não morreu. Quem ficou no processo, não morreu. Quem viu o vento soprar, não morreu. Quem viu a figueira secar, não morreu. Quem ficou no lugar da bênção, continuou vivo. Levante as duas mãos lá em cima. Eita Jesus, que mistério é esse? Receba esta palavra. Tem hora que Deus vai provar o lugar da bênção. Tem hora que Deus vai provar a promessa na tua vida. E o que Ele quer que você entenda é que você não pode abrir mão da promessa por nada. Você não pode abrir mão da promessa por nada. Mas pastor, está dando tudo errado. Não abra mão da promessa. Eu não estou vendo nada. Não abra mão da promessa. Ele piorou. Não abra mão da promessa. O negócio está estreito, não abra a mão da promessa. Eu não sei como é que eu vou pagar se é promessa. Não abra a mão da promessa. O que é que eu tenho que fazer? É ficar no lugar da promessa e acreditar que aquele que faz a promessa, Ele é fiel. Eu vou ficar no lugar da promessa. Quem crê esta palavra, bota a mão no ombro desse vaso aí do seu lado. Diga para ele com força: você vai ficar no lugar da promessa. Diga para ela: você não vai sair do lugar da promessa. Você não vai fazer mala. Você não vai preparar os móveis. Você não vai mudar de endereço. Você não vai se meter a besta. O céu está lhe dizendo: fica no lugar. O Nemaua. Quem ficou, lembrou dela saindo. E o detalhe, ela saiu rica. Parece que ela deu um mega ré, botou um salto alto, fez a francesinha e saiu toda. Mas quando ela volta quebrada. Mas ela volta sem o mega, mas ela volta. Ela volta humilhada, mas ela volta. Porque ela não está olhando para o seu ego. Ela está olhando para a providência do livramento. Quem olha para o ego não vê Deus agindo. Quem olha para o ego se preocupa mais com a sua imagem. Para de graça, vaso. Tu é pó. Essa é a tua imagem. Tu é barro. Porque a gente não é nada. E não tem nada e não pode nada. Somos dependentes de Deus. Então, quando ela volta, que as pessoas reconhecem, elas começam a dizer: não é esta Noemi, não é esta Noemi. E a cidade se comove. A cidade se comove. Por quê? Porque quando ela saiu rica e deixou o povo pobre, a cidade chorava. Mas agora quem chora é ela. Por quê? Porque quem abre mão da promessa, quem tenta trocar o que Deus prometeu por causa de ambições,
por causa de projetos que fogem da direção. Porque entenda uma coisa: quando Deus lhe dar algo, é para você ser parceiro dele. Quem pega a bênção e acha que vai ser esperto com Deus, não se esqueça de Nabucodonosor. Porque em Jeremias 27:7, Deus disse: Nabucodonosor é meu servo, me agradei dele e dei a terra a ele. Eu fiz um homem, um animal, a planta, e eu dou a quem me agrado. Me agradei dele e dei a ele. Aí Nabucodonosor recebeu tudo e um dia pensou: eu sou o cara. Aí o anjo foi lá e deu a visão, e Daniel entrou e disse: olha, Nabucodonosor, a árvore grande é você. Você se ligue, viu? Se humilhe não, porque senão Deus vem. Os 7 tempos são 7 anos. Vai acontecer assim, assim, assado. Mas Nabucodonosor se esqueceu que o céu mandava, porque ele achou que era ele quem podia. Mas aí a Bíblia diz que Deus visitou e ele passou 7 anos comendo mato para entender que o céu reina. E depois que ele entende, Deus liberta ele. Agora sabe o que é interessante? É que foi Deus quem julgou a ele, porque foi Deus quem deu a bênção a ele. Aí você recebe a bênção grande, estufa o peito, levanta o bico e acha que é tu, que desenrola as paradas. O céu está dizendo: não é tu que desenrola as paradas, sou eu quem libera o rolo, sou eu que desenrola o mistério, sou eu quem coloco na tua mão. Te humilha, vaso. Noemi vem humilhada, se abaixa, e quando ela chega lá, que a cidade está comovida, porque ela foi quebrada. Porque quando Deus exalta, exalta, mas quando Ele quebra, Ele quebra. Irmãos, Ele quebra, e Ele permite processos que você fica desconfigurado. Tem umas coisas que Deus faz que não tem como entender. Paulo diz em Efésios que é o mistério da sua vontade. É mistério. Porque tem coisa que Ele quer para uns que não quer para outros. Ele liberta o endemoniado agora liberta, cabelo cortado, degradê, bonitinho, vestido. Disse: eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Ele olha e diz assim: ó, comigo você não vem. Vá para Decápolis, pregue para lá. Mas ele entrou na alfândega e olhou para Levi e disse: deixe tudo e venha comigo. A pergunta é: por que que Mateus ele quer que venha e o outro que libertou ele não deixou vir? Porque tem pessoas e projetos, mistérios e processos. Esse vai, esse vem, esse sobe e esse desce. Elevador mandará. E não tem como entender e nem mudar a vontade dele. Noemi chega abaixada. E quando as pessoas dizem Noemi, soa o significado. Noemi, agradável, agradável. E ela está totalmente amargurada. Ela vai dizer: não me chamem de agradável, porque a mão do Senhor é contra mim. Me chamem de Mara, porque eu estou cheia de amargura. Eu saí alegre, mas o Senhor me fez voltar. E quando ela chega, o texto diz que ela chega com uma moça, cujo nome é Ruth de Moabe, que veio com ela. Aí o céu me disse: meu filho, preste atenção aqui nessa história e veja o que é que eu vou lhe dizer, para você dizer ao povo acerca da minha graça e do recomeço. Recomeço é uma palavra que evoca fazer de novo, fazer mais uma vez. Só pode recomeçar quem já começou. A história de Noemi é forte nesta Bíblia. Por quê, pastor? Porque Noemi já tinha uma história. Noemi já foi casada, Noemi já teve filhos, Noemi tinha propriedades, Noemi tinha riqueza, Noemi tinha posição, Noemi tinha postura, Noemi tinha fama. Mas de repente foi-se a filhos, foi-se a riqueza, foi-se a fama, foi-se o dinheiro, e ela ficou apenas com a sua vida. E veio com ela a sua nora. Ela vem apenas com Ruth. Por quê, pastor? Porque Deus é tão misericordioso
misericordioso, que Ele cria meios para um recomeço. Você está ouvindo o que eu estou dizendo nesta noite? Deus é tão misericordioso que Ele cria meios para um recomeço. O que é que Noemi precisava, pastor? Ela precisava voltar, e ela voltou. E quando ela chega num tempo que está havendo a colheita. Ei, escute o que eu vou dizer a você. Quem saiu porque não queria dar, quem saiu porque talvez não queria compartilhar, Deus vai mostrar a esta pessoa que Ele é tão gracioso e vai esfregar na cara dela e vai dizer a ela: você saiu para não compartilhar, então volte no tempo em que eu estou fazendo a terra produzir. Só para você saber, você vai comer o que você não plantou, para que você entenda que se você ficasse aqui, você não ia viver o que está vivendo. Mas como você saiu, você perdeu o que tinha e agora está voltando humilhada. Mas como você voltou humilhada, se prepare, porque eu tenho uma surpresa para a sua vida. Hoje é noite de recomeçar uma história. Levante as duas mãos lá em cima no terceiro andar. Abra a boca e dê uma glória para Jesus bem forte. Pega na mão desse vaso que está lá aí do teu lado. Segura na mão desse vaso e profetiza olhando para ele. Diz para ele: você saiu do lugar da bênção. Diga: talvez perdeu algumas coisas, talvez está envergonhado, talvez está amargurado, mas nesta noite, aqui é Campo de Boaz, casa do pão. O céu está dizendo: você voltou para o lugar da bênção e tem vitória para mudar. Elebará tal amor de calacéua, chame de Garcia. Somente quando elas chegam lá. Por que, pastor? Porque não tem provisão em Moabe. Por que, pastor? Porque o lugar da bênção é na casa do pão. Pão, Belém, Beit-Lechem, casa do pão, é lá que tem o mistério. Por quê? Porque enquanto Ruth não chega no campo de Boaz, a vida de Noemi não muda. Enquanto Noemi não chega em Belém, Ruth também não desce. Pastor, o que é isso? A história de Noemi e a história de Ruth estão ligadas em uma história de voltar e uma história de chegar. Porque o segredo da bênção está no lugar da bênção. Tem gente que sai da bênção achando que a bênção vai estar ali, vai estar acolá, e o céu está dizendo: a tua vitória está no lugar que eu determinei para você, porque o meu negócio é no lugar. Você está entendendo esta palavra? Aponte o dedo para o irmão do lado e diga para ele assim: o negócio de Deus é com o lugar. Diga: Deus escolhe o lugar para te abençoar, porque tem lugares que não é para você, mas tem lugares que Deus escolheu para você. Uma água mineral no sinal é R$2. A mesma água no aeroporto é R$15. Pastor, o que é isso? Tem lugar que te valoriza e tem lugar que te despreza. Deus está dizendo: eu preparo o lugar para te abençoar. Quem vai voltar para o lugar da bênção, deixa eu ver, levante a mão. Tem lugar que você é escravo, cuidador de porco, mas tem lugar que você é filho querido e amado. Tem lugar que você tem bolota para comer, mas tem lugar que tem novilho assado, anel no dedo e roupa nova. É o lugar, é o lugar, é o lugar. Eita, que é o lugar. Por quê, pastor? Escute, a escritura não é do prédio. A escritura é do endereço. No prédio você muda, levanta, constrói. Mas o documento não está nas paredes, está no logradouro. E o logradouro é o lugar. E o que é que valoriza o prédio? É o lugar. Porque no bairro mais nobre de Caruaru, qualquer meia água de 2 metros por 1 custa caro. Mas no lugar mais desvalorizado, nenhuma mansão tem valor.
Por quê? Porque ninguém valoriza o que não é valorizado no lugar. Aí Deus disse assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração do lugar. Do lugar. Moisés, sim senhor, tira as sandálias. Por quê? Porque é o lugar. Josué, descalça os sapatos. Por quê? Por causa do lugar. Lá vem o anjo com a espada, destruindo e matando. Davi orando. Quando o anjo for chegando no lugar, Deus disse: pare, porque aí não é lugar de morte, aí é lugar de adoração, aí é lugar de vida. Ninguém toca no xerebaraua. Chega no lugar. Quando chega no lugar, Boaz vai encontrar Ruth trabalhando no lugar. A primeira palavra dele é: não saia daqui, porque aqui eu já dei ordem aos meus criados: peguem água para ela. Tem água no lugar para você, viu? Já tem água para você no lugar. Você nem cavou poço, mas já tem água para você. Ei, já separei um lugar na mesa para sentar. Você chegou para pedir, porque Ruth, ela não chegou como segadora, ela chegou como pobre para pegar o que sobrou. Mas depois que ela chegou no lugar, alguém viu e disse assim: ela vai sentar do lado dos segadores, porque quando você está no lugar certo, mesmo que chegue por trás, vai terminar na frente. Vai terminar na Turebaracé. Cheguei. Coloque a mão no seu peito e diga assim: ó, quando eu chegar no lugar, a história vira, a história muda, Deus assina tudo. Só quem crê nesta palavra dê uma glória. Fechando para terminar, porque já passei do horário. Existe, diga isso não. Existe aqui o segredo para Noemi recomeçar. Por quê, pastor? Porque Ruth perdeu somente o marido, mas Noemi perdeu os filhos, o marido e a riqueza. Então quem não tem nada é Noemi. E ela precisava de Ruth, e Deus deu a ela Ruth. Por quê? Porque Deus sempre vai lhe deixar com algo para recomeçar. Tem horas que você espera que Deus vá usar algo muito grande para você recomeçar. E você tem que entender os sinais de Deus. A viúva foi dita a ela: o que tem na tua casa? Ela não estava entendendo. Então ela disse: eu não tenho nada. Aí depois ela lembrou: a não ser uma botija de azeite. Para ela a botija era tão insignificante que o nada veio na frente. Porque tem pessoas que quando elas olham para você, você é tão significante para ela, que ela assim: ó, eu não conheço ninguém. Ah, lembrei, pastor Boroni. Então primeiro, ela não vê ninguém. Quer dizer que ela não valoriza ninguém. Ela não consegue perceber ninguém. Ah, lembrei, depois, quer dizer, depois do ninguém. Ou seja, nas prioridades, você não vale nada. Tenho nada, mas tenho uma botija. Eliseu disse: é a partir daí. Da botija. Da botija. Porque Deus multiplica a partir do zero. Ele é o único ser que não trabalha, eu já disse aqui, com as ciências exatas e nem humanas, é com as celestes. Ele multiplica a força de quem não tem nenhum, ninguém. Irmão, 0 vezes alguma coisa vai dar sempre 0. Mas quando Deus entra no negócio, Ele multiplica o 0. E o que não tinha, tu crê que não tem, tu crê. Ele é grandão.
De sorte que a história de Noemi termina com Ruth casando, engravidando, tendo um filho, e o filho vai para o braço de Noemi, e a cidade que se comoveu chorando por ela não ter nada agora está cantando assim: a Noemi Deus deu um filho. Mas escute, o filho não era de Noemi, o filho era de Ruth, mas a fama e o reconhecimento vai para Noemi. Por quê? Porque Deus está curando Noemi de quê? Noemi chegou, voltou pensando, a história acabou. E o céu está dizendo: eu estou começando uma história nova. Ela nunca... Eita, Ruth nunca pensou, Noemi nunca imaginou, depois que enterrou Malom e Quilion e o seu marido, na cabeça dela: não terei mais um regaço e nenhum rebento na meu regaço. Eu nunca mais vai ter ninguém nascendo lá em casa. Não tem mais homem na minha vida, não tem mais nada. Aí Deus está dizendo: Noemi, a história não acaba na campina de Moabe. Se você voltar para Belém, eu tenho uma história de honra. Ainda vão cantar sobre você, e vai ter neném, vai ter surpresa, olha a surpresa, olha a surpresa na mão de alguém, olha a surpresa, vai ter surpresa nas mãos. Aí Deus me disse: meu filho, veja que Ruth e Noemi vão viver uma história, uma derrota, uma perda, e vão viver um renovo, porque eu vou recomeçar de uma forma diferente. Quem está preparado para viver a novidade de Deus aqui? A Bíblia diz assim, Apocalipse 21:5: aquele que estará sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Novidade de Deus. Como é que eu vivo o recomeço, pastor? Primeiro, reconheça que errou. 1, 2, 3 comigo. Primeiro, diga: reconhecer o erro. Mais uma vez, reconhecer o erro. Mais uma vez, reconhecer o erro. Noemi disse: é a mão de Deus contra mim, Deus me trouxe de volta, foi Deus que me quebrou e eu vou voltar. Por quê? Porque ela entendeu que não era para ter ido. E por que ela volta? Porque ela Irmãos, aprenda uma coisa: você não é um robô programado para não errar. Pelo contrário, você é um homem quedante, que o pecado está em você e que você vai errar diariamente. Mas qual é o segredo, pastor? Não tem ninguém que não peque. 1 João 1:8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Temos pecado. Nós erramos por palavras, por obras, por pensamento. Nós pecamos porque o pecado habita em nós. Não há homem que faça o bem e não peque. 7:10 de Eclesiastes. E também está escrito em 1 Reis 8:46 a 49: o homem vai pecar porque ele é pecador. 6:23 de Romanos: todos pecaram e nós pecamos. Há o pecado dentro de nós. Há uma lei, Coríntios capítulo 7. Escute, o problema não é errar. O problema é não reconhecer que errou. E o céu nesta noite está lhe visitando. Está dizendo a você: reconheça que você errou. Tome a postura certa. Não pague de doido. Não faça de conta. Errei. Dobre os seus joelhos. Errei. Se magoou alguém, me perdoa, errei. Se fez o que não devia contra alguém, errei. Confessa e deixa. Errei. Jesus está aqui. Errei. Porque na hora que você reconhece o erro, você muda a direção. Você para de vaguear em Moabe. Moabe é lugar de sepultamento e de morte. Moabe é lugar de sonhos frustrados. Olha, Ebador é Maua. Moabe é lugar de maldição. Moabe é lugar de pessoas que estão perdidas e vagueando, e o tempo passando e você perdido. O céu está dizendo: quando você reconhece, a primeira coisa que você faz é: eu vou voltar para onde eu não deveria ter saído.
porque o céu está dizendo, lembre-se da parábola de Lucas 15, tem um banquete preparado para você, é só você voltar que vai ter festa, vai ter anel no dedo, vai ter festa, vai ter banquete. Segundo, quando você toma a consciência que errou, você decide fazer uma coisa, que é o que, pastor? Reconheceu que errou, perdoe e se perdoe. Porque tem gente que, porque errou, e o seu erro trouxe consequências e mortes, perdas e prejuízos, ela quer carregar, e o diabo fica doidinho para fazer ela carregar este peso com ela para sempre. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Choveu, a culpa é sua. Fez sol, a culpa é sua. O carro bateu, a culpa é sua. Furou o pneu, a culpa é sua. E tem gente que tem aquela mentalidade: é seta, é seta, é seta, é seta. Choveu, é seta. Bateu, é seta. Vai para lá, irmão, com a seta. Tu é templo e morada do Espírito Santo. Tu é selado com o selo do Espírito. Tem anjo que te acompanha ao teu redor. O Espírito habita em ti. Deus está contigo de dia e de noite. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Ele está dizendo a alguém: se perdoe, porque eu já lhe perdoei. Coloque a mão no seu coração, assim, assim. Coloque a mão no seu coração e diga bem alto a sua alma, para que a sua alma ouça. E diga assim: minha alma, os meus pecados foram perdoados, e a minha dívida já foi paga. Foi paga. Foi paga. Abra a boca, levanta a mão e adora. Recomeça, 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 recomeça. E depois, pastor, com o que você tem, você vai viver uma história de renovo. Escute, Noemi estava velha, mas Ruth estava nova. Deus tem uma novidade na tua mão. Deus vai romper a madre de Ruth com uma novidade na aliança. Por causa do conselho de Noemi. É Deus dizendo assim: estou botando a novidade na tua mão, para tu colocar ela no lugar certo. Quem vai dizer o que fazer a Ruth não é Ruth, porque Ruth chegou aqui agora, e quem estava aqui era você. Eu vou dar a novidade para você direcionar. Aponte ela para a direção certa. Não tem um QR Code? Aponta para o QR Code da vitória. Porque na direção certa, tu vai ver o que eu vou fazer. Aí Noemi vai dar o conselho a Ruth: minha filha, se lave. Minha filha, se vista. Minha filha, se unja e vá para os pés do homem lá no campo e fique lá. E quando você ficar lá, vou lhe dar um conselho. O homem está dormindo porque está cansado, mas como faz frio, você vai descobrir os pés dele. Sabe por quê? Porque de madrugada ele vai sentir o frio, vai acordar. Quando ele acordar, vai lhe ver nos pés e vai entender por que é que você está lá. Então você vai passar a madrugada lá. Enquanto ele dorme, você vigia. Descobre os pés e fica olhando para o homem. Tu não vai se apresentar e nem vai se enxerir. Tu só vai deixar ele sentir frio, porque quando ele levantar e te ver, tu vai estar no pé dele dizendo: me cobre, me cobre, me cobre, me cobre, me cobre. Pastor, o que é isso? É a sabedoria de Noemi para recomeçar. Deus vai, fique de pé, por favor, fique de pé. Urimaracalacere Guiminaua. Segura na mão desse vaso e levanta a mão dele lá em cima aí. Orebejoquema. Porque o céu está capacitando sabedoria. Levante as mãos. O céu está ministrando sabedoria na vida de alguém aqui. Esta semana você vai começar diferente. Deus vai te dar uma visão acerca do negócio. Tu vai saber como direcionar.
tu vai saber o que dizer, tu vai saber o que oferecer, tu vai saber a porcentagem que vai colocar. Deus vai te dar ciência, porque a partir desta novidade que é pequena, é estrangeira e não tem valor para muita gente, é o céu dizendo: é ela que vai virar a chave, porque eu vou fazer quem é poderoso se apaixonar, porque quem chegou sem valer nada. Remaduricando Oseminawa, Reladoremacia. O céu está bradando no meu coração. Semana de recomeço glorioso aqui neste lugar. Semana de recomeço glorioso. Levante as mãos, feche os seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, agora eu ministrei a tua palavra revelada em Ruth, revelada em Noemi sobre esta igreja. Eu já sinto que tem gente se arrependendo do que fez. Eu já sinto que tem gente pedindo perdão pela decisão errada. Eu já sinto que há uma liberalidade de perdão aqui nesta casa. Eu te peço agora que da sabedoria que pousava sobre Noemi, ela venha sobre esta igreja para saber orientar Ruth, que é a novidade na terra de Belém, para que ela alcance o favor do Redentor para restituir o que foi perdido. Em nome de Jesus, agora, espírito de sabedoria e verdade vai enchendo, vai descendo, vai pegando, vai marcando, vai selando. Só quem está recebendo, só quem está sentindo a presença desse espírito de sabedoria, receba. Alaburi chema colebarase delebara súria. Dê um abraço nessa pessoa que está perto de você. Abraça esse vaso aí com muita força e profetiza para ele, e diga para ele: a história não termina com frustração e morte. A história recomeça com casamento e novidade. Tem novidade, tem restauração. Volta para o lugar da bênção hoje. Volta para o lugar da bênção hoje. Lembrou que levador, que levador calá. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Ele não quer que você fique frustrado, porque Ele tem para você o mistério. Qual é, pastor? Os filhos se foram, a riqueza foi, mas a sabedoria ficou. Oh glória, oh glória, oh glória. Aladarai, alabadore bebedor me demande o céu. Naracada do que me espalharam por aí, que já terminou. Adore a Deus, adore a Deus. Que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou. Se você entrou nesta noite e quer voltar para Jesus, a hora é agora. Venha. Quem estava afastado, o céu está te chamando. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou, ou que você perdeu. Eu vou com os olhos da fé. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário eita, show me dure vital. As evidências gritam que é pra desistir. Ela mandará. Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O que eu vou fazer? Eu lhe garanto e afirmo. Onde está você? Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Existe vida aí. Tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém que estava afastado, alguém que estava longe.
Tem alguém para Jesus? Todo mundo é crente aqui, levante a mão, dê glória a Deus. Só os salvos, só os salvos. Que Deus abençoe a sua casa. Uma semana de recomeço. A história não termina com a lembrança do sepultamento em Moabe. A história termina com o nascimento em Belém. O céu está lhe dizendo: tem novidade chegando. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou.